Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é em Bovington, na Inglaterra. Antes de conferirmos o top 10 dos tanques do Museu do Tanque em Bovington, não se esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. O Museu do Tanque em Bovington é, sem sombra de dúvida, um dos maiores museus de tanques do mundo. A sua coleção é vastíssima e o fascínio do britânico pelos tanques de guerra, afinal foram eles que inventaram essa máquina, é muito grande. A visita ao Bovington Tank Museu é um dos pontos altos da nossa jornada por terras britânicas. Lembrem-se, o ano que vem estaremos indo novamente à Inglaterra e à Escócia para ver o Bovington Tank Museu, mas também o Imperial War Museum, no coração de Londres, o Navio Museu Sheffield, a Sala de Guerra de Churchill War Room, o Museu de Hendon, Museu da RAF de Hendon, que a gente já tem um programa aqui no canal também, dê uma olhada aí na playlist. Um outro museu na base aérea de Duxford também iremos visitar. Enfim, um roteiro que compreende uma boa parte da história da Segunda Guerra Mundial e também um pouco da Primeira. Você está convidado a ir conosco, entre em contato. A jornada até Bovington começa na charmosíssima estação Waterloo, em Londres. Dali pegamos o trem, 2h30 depois estamos em Bovington, uma pequena aldeia no coração da Inglaterra. A gente pega o trem em Londres, na estação de Waterloo. Depois de 2 horas e pouco de trem, a gente chega aqui à pequenininha estação de Wool. Vocês podem ver uma estação pequena, simples. Não é difícil de vir, né? É só pegar o trem em Waterloo e chegar aqui depois de umas 10 estações. Tá? A estação é pequena e agora a gente vai ver como chegar ao Museu dos Blindados, ao Tank Museum em Bovington. Bovington, além de ser a sede do Museu do Tank Museum, também é um quartel. Então ali você tem tropas que prestam serviço militar naquele local. Pessoal, depois de uma corrida aí de 7 minutos apenas de táxi e que custou 7 libras, estamos em Bovington, perto do distrito da cidade de Wool. Aqui é o Tank Museum, dá para vocês verem a entrada. E aqui também é uma base operacional de Bovington. O espaço do museu é amplo, você tem vários galpões cheios de blindados da Primeira, da Segunda, da Guerra do Golfo, da Guerra do Vietnã, enfim, vários conflitos estão ali representados nos blindados expostos e nos displays muito bem organizados. Bovington também possui uma arena onde os tanques desfilam diante de uma arquibancada, eles fazem uma apresentação, porque boa parte dos tanques que estão expostos em Bovington funcionam. O Tank Museum é famoso por dar manutenção aos tanques e dentro da sua visita aos tanques nos displays, você também tem horários especiais que você pode ir até o centro de manutenção, a oficina onde os tanques sofrem manutenção, e você pode visitar também esse setor do museu. Mas vamos começar então a nossa lista de top 10 tanques do Museu do Tanque em Bovington. E esse tanque está nessa posição, na 10ª, ou seja, a primeira que vamos apresentar aqui, porque ele também foi o primeiro tanque que vimos, o Mark IV. O Mark IV foi o primeiro tanque construído em larga escala durante a Primeira Guerra Mundial. Foram 1.220 tanques.
Ele entrou em combate pela primeira vez em 1917 na Batalha de Messines Ridge e permaneceu até o final da guerra em serviço. O Mark IV tinha 3 versões: o chamado Macho, que era equipado com 2 canhões de cada uma das laterais do veículo, e o Fêmea, que era equipado apenas com metralhadores. Na Batalha de Cambrai, os tanques Mark IV foram equipados com fascines, ou seja, feixes de mato amarrados com correntes. Esses feixes eram lançados em trincheiras para permitir que o tanque as ultrapassasse. Nessa batalha foram usados 460 tanques, a maior concentração até então. Um belo tanque, o Mark IV. Mas o próximo tanque, o 9º da nossa lista, é o Panzer IV. O Panzerkampfwagen IV foi o tanque alemão mais produzido durante a Segunda Guerra Mundial. Com cerca de 8.500 unidades fabricadas, ele entrou em serviço em todos os teatros de combate envolvendo a Alemanha e foi o único tanque alemão a permanecer em produção contínua durante a guerra. Sendo que desse número, 6.153 Panzer IV, ou seja, 75% das perdas, foram diante de forças soviéticas. Com um design e perfil característico, o tanque sofreu muitas variações, seja de blindagem, seja de potência de fogo, durante esse período que foi produzido. E é, sem sombra de dúvida, um dos tanques icônicos da Segunda Guerra Mundial. Outro tanque icônico e talvez o mais importante na Segunda Guerra Mundial, inclusive na pesquisa aqui do canal, segundo os nossos inscritos, é o T-34. O T-34 é um tanque médio soviético lançado em 1940. Revolucionário, ele tinha uma blindagem bem inclinada, um motor relativamente potente e esteiras largas, o que na lama e na neve russa fez muita diferença. Inicialmente tinha um canhão de 76 mm, substituído depois por um canhão de 85 mm para destruir os tanques alemães mais novos do final da Segunda Guerra. Esse tanque foi o esteio das forças blindadas soviéticas durante a guerra, quando foram construídos nada mais do que 80 mil T-34, de todas as variantes, permitindo que números cada vez maiores fossem colocados em campo, apesar da perda de dezenas de milhares em combate contra as forças alemãs. Aproximadamente 44.900 T-34 foram destruídos durante a guerra. As variantes do T-34 foram amplamente exportadas após a guerra e até o final dos anos 2020, mais de 130 ainda estão em serviço nas Forças Armadas ao redor do mundo. No Bovington Tank Museum você encontra alguns T-34 expostos. Esse tanque T-34 colocado ao lado do Tiger I é um tanque capturado pelos finlandeses. Então o emblema dessa suástica invertida é o símbolo do exército finlandês durante a Segunda Guerra Mundial. Olha a diferença de tamanho do T-34 para o Tiger. O T-34 76 é o tanque modelo soviético da Segunda Guerra, que conseguiu salvar os soviéticos da invasão alemã. Assim como o T-34, o Tanque Museum tem vários Shermans. Tem um Sherman Crab, que é esse tanque usado para explodir minas, por isso ele tem correntes instaladas à frente do tanque. Tem um Sherman preparado para a invasão do dia D na Normandia, ou seja, protegido por uma sanfona de lona, que impediu o tanque de naufragar quando foi desembarcado na praia, mas o tanque número 7 aqui da nossa lista é o Sherman Fury. O M4 Sherman foi o tanque médio mais usado pelos Estados Unidos e aliados durante a Segunda Guerra. Ele provou ser confiável, relativamente barato de produzir e disponível em grande número. O tanque foi nomeado pelos britânicos em homenagem ao general da Guerra Civil Americana, William Tecumseh Sherman. O tanque entrou em combate no norte da África na Segunda Batalha de El Alamein, no final de 1942, e aumentou a vantagem dos aliados sobre a blindagem do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 20 mil Shermans foram disponibilizados para o Exército dos Estados Unidos, 1.114 para os fuzileiros navais, 17.184 para o Reino Unido e 4.102 Shermans foram para a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, o Sherman também serviu na Guerra da Coreia, nas guerras árabe-israelenses, na Guerra do Vietnã e até na guerra entre a Índia e o Paquistão em 1965. Ao todo foram
produzido cerca de 50 mil Shermans. Esse Sherman Fury é o mesmo tanque que foi usado no filme Fury, Corações de Ferro, assim como o Tiger que está aí do lado dele, que é o Tiger 131. No filme ele está totalmente caracterizado, com muitos adornos, adereços pendurados, equipamentos, madeira, etc. E essa caracterização foi mantida no tanque que está em exposição no Bovington Tank Museum. Imperdível. E esse Sherman é o que aparece caracterizado aqui no filme Fury, comandado pelo Brad Pitt. Ninguém se esquece daquela batalha final entre o Sherman e aquela companhia de alemães. Um tanque icônico produzido pelos soviéticos e muito utilizado a partir dos anos 60, 70, 80, é o T-62. O T-62 entrou em serviço com o exército soviético em julho de 1961. Na época, foi considerado um tanque formidável e revolucionário. O T-62 viu o combate pela primeira vez na fronteira entre a China e a Rússia em 69. Durante a guerra do Afeganistão, foi o principal tanque usado pelo exército soviético. E o T-62 é usado até hoje em guerras recentes, como a guerra entre a Rússia e a Geórgia e também na Ossétia do Sul. Foram construídos mais de 22.700 T-62 e eles vêm recebendo aperfeiçoamentos desde então. Sem sombra de dúvida, a cúpula totalmente redonda do T-62 e o seu longo canhão são perfis facilmente reconhecidos para quem estuda os confrontos ocorridos durante a Guerra Fria. Por isso, o seu destaque aqui nessa lista. Mas para o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acreditava em armas milagrosas. Uma dessas armas é o tanque que está aqui na quinta posição da nossa lista, o Pantera. O Pantera foi introduzido nas frentes leste e ocidental da Europa em meados de 1943. O objetivo de seu desenvolvimento foi enfrentar o T-34 soviético e substituir o Panzer IV. No entanto, ele serviu ao lado desses tanques e do Tigre, mais pesado, até o final da guerra. É considerado um dos melhores tanques da Segunda Guerra Mundial por seu excelente poder de fogo e proteção, embora a sua confiabilidade não é tão impressionante assim. Foram construídos, ao todo, 6.000 tanques Pantera. Pelo seu design, pelo seu poder de fogo, ele usava um canhão 88mm, era um tanque para estar aqui no topo da nossa lista. Mas, como ele tinha muitos problemas de manutenção, quebrava muito facilmente, ele ficou apenas nessa quinta posição. Conforme vamos avançando aqui na lista, você percebe que estamos avançando também na modernização, no poder de fogo dos nossos tanques destacados dentre esses mais de 150 que tem lá no Bovington Tank Museum. O nosso próximo é simplesmente a lenda, o Tigre, o Tiger I. O Tigre 1, ou Tiger I, foi o tanque pesado alemão da Segunda Guerra Mundial que operou a partir de 1942, estreando na África e na União Soviética. Embora o tanque tenha sido chamado de excelente design para a época, também foi chamado de superengenharia, usando materiais caros e métodos de produção de mão de obra intensiva. No entanto, ele estava sujeito a certos tipos de falhas e avarias durante o combate e tinha um alcance limitado devido ao seu alto consumo de combustível, o que era complicado se você tem a escassez de combustível como tinha a Alemanha a partir do meio da guerra para o final. O ponto forte do Tigre era a sua blindagem e também o seu canhão de 88mm. Ao todo foram construídas 1.347 unidades do Tigre 1 e, apesar da expectativa de mudança na guerra com o lançamento do modelo, essa mudança não foi tão profunda assim. E as causas foram exatamente esses problemas técnicos e principalmente o consumo de combustível, que impediram o Tiger de ser tão revolucionário como Adolf Hitler esperava. Esse aqui é o famoso tanque 131, que foi capturado pelos britânicos no norte da África. Ele foi todo examinado e copiado, estudado e descobrido os seus pontos fracos, que por sinal era aqui na retaguarda, onde os tanques americanos como o Sherman tinham vantagem ao atingir essa parte menos blindada do tanque. Mas é um tanque que impressiona pelo seu design, pela sua força.
O que não ocorreu, por exemplo, com o próximo tanque da nossa lista, que superou todas as expectativas e foi um assombro, um terror para os tanques alemães. É o KV-1 soviético. O Kliment Voroshilov, ou seja, KV, em homenagem ao militar soviético Kliment Voroshilov, que morreu em combate, foi um blindado da série de carros de combate pesados, desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. O KV-1 era conhecido por sua blindagem pesada, que fez a diferença especialmente no primeiro ano da invasão da Rússia pelos alemães. Em determinadas situações, um único KV-1, apoiado pela infantaria, era capaz de deter a ofensiva inimiga. Os alemães raramente engajavam combates diretos contra o KV-1, já que seus armamentos eram ineficientes contra eles. Ao todo foram produzidos 5.219 KV-1. A devoção russa a este tanque é tão grande que foi feito um filme que tem esse nome, KV-1, Almas de Ferro, que está aí numa lista do nosso canal. Vou deixar o link na descrição. A segunda posição não traz assim o tanque mais poderoso do mundo, eu estou dizendo de tanques icônicos, tanques marcantes. Trata-se do M26 Pershing. O Pershing era um tanque pesado do exército americano. Ele recebeu esse nome em homenagem ao general John Pershing, da Primeira Guerra Mundial. Foi usado nos últimos meses da Segunda Guerra, durante a invasão da Alemanha, e depois por todos os confrontos da Guerra Fria, principalmente a Guerra da Coreia. Ele foi concebido como um substituto do Sherman. Um dos combates marcantes na Segunda Guerra Mundial foi em 6 de março de 1945. Logo após a invasão da cidade de Colônia, aconteceu um duelo de tanques bem em frente à Catedral de Colônia. Um tanque Pantera atirou em 2 Shermans que explodiram. Mas aí surgiu o Pershing, que rapidamente liquidou o Pantera com 3 tiros. Esse combate foi filmado e até hoje é assistido pelos aficionados. Não só por isso, por essas cenas de combate, mas também por ser um símbolo icônico da Guerra Fria, né? Você vê fotos da Guerra da Coreia, do Vietnã, lá está o Pershing firme e forte. Por isso ele está nessa posição. De todos os tanques que eu vi no Bovington Tank Museu, e olha que tinham tanques modernos lá, como o Leopard 1 e 2, o T-72, etc. Mas de todos que eu vi, o que mais me chamou a atenção foi o Tigre 2, que é o número 1 da nossa lista. O Tigre 2 é um tanque pesado alemão da Segunda Guerra Mundial, que é também conhecido pelo nome de Königstiger. Foi o sucessor do Tigre 1, combinando a blindagem espessa desse último com a blindagem inclinada usada no Pantera. O tanque é pesadíssimo, quase 70 toneladas, e protegido por 100 a 185 milímetros de blindagem. Apesar de seus problemas de confiabilidade, o Tigre 2 era notavelmente ágil para um veículo tão pesado. Foi usado primeiramente na Batalha da Normandia e depois na Frente Oriental. Um exemplo da sua capacidade aconteceu em 15 de outubro de 1944, durante a Operação Panzerfaust, quando as tropas de Otto Skorzeny tomaram a capital húngara de Budapeste. O batalhão de tanques destruiu 121 tanques soviéticos, 244 canhões e peças de artilharia, com a perda de apenas 25 Tigres, sendo que somente 10 foram nocauteados pelas tropas soviéticas. Ao todo foram construídos 489 Tigres II. Revolucionário, mas que entrou tardiamente com uma crise de material bélico na Alemanha, o Tigre 2 reina absoluto dentro dos salões do Bovington Tank Museu. Esse tanque foi produzido, teoricamente, em massa, não na quantidade que os alemães precisavam, mas ele foi produzido e nos combates diretos ele sempre levou vantagem contra qualquer tanque aliado, perdendo naquele quesito que eu falei da superioridade aérea. Esses foram os nossos 10 tanques de destaque dentro do Museu do Tanque em Bovington. Mas temos espaço aqui para uma menção honrosa. Caminhando entre todos esses tanques pelos salões do Bovington Tank Museu, eu tive a felicidade de encontrar um tanque com o símbolo do Exército Brasileiro. Imagina a emoção que a gente sentiu na hora. Trata-se de um Stuart
O Stuart é um tanque leve americano da Segunda Guerra Mundial que foi fornecido aos britânicos e todas as outras forças aliadas. O nome veio do general Jeb Stuart da Confederação da Guerra Civil Americana. Foram os primeiros tanques tripulados por americanos na Segunda Guerra a enfrentar o inimigo em um combate tanque contra tanque que aconteceu nas Filipinas em dezembro de 1941 contra os japoneses. Ao todo foram fabricados 22.744 tanques Stuart, e alguns desses foram doados ou vendidos ao Exército Brasileiro. E foi uma alegria ver o símbolo do Cruzeiro do Sul dentro de um círculo no tanque museu, nesse tanque Stuart ali exposto. Olha que bacana, o tanque é um Stuart 4, tanque leve, que foi doado pelo Exército Brasileiro para o Museu do Tanque. Então está aqui o símbolo do Exército Brasileiro dentro do mais importante museu de tanques de todo mundo. Era essa a nossa lista, espero que tenham gostado. Eu não mostrei armas antitanque, eu acho que dá tempo de mostrar uma arma antitanque que eu recebi no meu WhatsApp, eu achei muito engraçado e vou repartir com vocês. Vejam se essa arma aí é eficiente contra esses tanques que eu mostrei. Só para descontrair, viu, pessoal? Espero que tenham gostado. E espero que tenham gostado também do programa. Se gostou, dê um like. Não esqueça de deixar o seu comentário e principalmente se inscreva no canal. Até a próxima!